Bem-vindo a este canto tranquilo, onde a curiosidade pode se estender sem pressa e a ciência se revela de forma gradual. Esta noite, não ficamos no presente. Vamos recuar bem longe, tão longe que até o planeta sob nossos pés não se pareceria com o que conhecemos. Esta é uma viagem para uma Terra que existia há centenas de milhões de anos, muito antes das cidades, dos oceanos como os vemos agora, e até antes que o mapa do mundo começasse a se assemelhar ao que imaginamos. Esta é a história de Pangeia, um único continente colossal que outrora se estendia por grande parte da superfície do planeta, reunindo quase toda a terra firme em uma extensão contínua e ininterrupta. É um nome que muitos escutam por alto, escondido entre diagramas de livros escolares ou mencionado em documentários sussurrados. No entanto, poucos param para imaginar como seria de verdade. O que você veria se pudesse estar lá? Como seria respirar aquele ar? Caminhar por uma paisagem sem limites conhecidos e olhar para um céu que ainda não fora moldado pela geografia atual. Para compreender esse mundo, você precisa primeiro abandonar o mapa que carrega na mente. Não havia Oceano Atlântico dividindo as Américas da Europa e da África. Não havia o imenso Pacífico cortando o globo ao meio. Em vez disso, existia uma massa terrestre única e contínua. Se você pudesse percorrê-la a pé, poderia começar no norte do que hoje é a América do Norte e seguir para o leste, atravessando o que agora chamamos de Europa e Ásia sem nunca precisar de um barco. Poderia virar para o sul e passar para a África e a América do Sul sem ver o mar interromper o horizonte. Era apenas terra se estendendo além do que qualquer viajante poderia percorrer em uma vida, cercada por um único oceano imenso que a envolvia como um anel. Esse mundo, porém, não era calmo. Não era um lugar de imobilidade, congelado no tempo profundo. A terra sempre foi inquieta, e na era de Pangeia não era diferente. Forças poderosas se moviam abaixo da superfície, invisíveis, mas incansáveis. Elas empurravam os continentes uns contra os outros, fundindo-os em um só. Dobravam montanhas a partir da crosta, abriam vales profundos e erguiam vulcões que pintavam o céu com fogo e cinzas. No centro dessa terra enorme, a vida se desenrolava em condições quase inimagináveis para nós. Longe do oceano, o clima era rigoroso. Sem mares para levar umidade ao interior, havia vastas extensões áridas onde a chuva raramente caía. Os verões podiam se tornar calor sufocante, enquanto os invernos traziam frio cortante. As estações eram intensas, o ar seco, e o céu parecia se estender infinitamente, interrompido apenas pelo contorno de montanhas ao longe ou pelas silhuetas de florestas adaptadas a esse mundo exigente. Ainda assim, a vida preenchia cada canto. Plantas altas cobriam partes da paisagem, enquanto em outras regiões, desertos vermelhos se estendiam até o horizonte. Criaturas que você não reconheceria andavam por aquele solo. Répteis estranhos, alguns com características que sugeriam os primeiros mamíferos, e insetos que cresciam muito maiores do que os que vemos agora. A Terra estava viva, mas era um tipo de vida diferente, moldado pelas regras peculiares desse mundo unificado. E talvez o mais impressionante de tudo fosse a ausência de fronteiras. Hoje, estamos acostumados a um planeta dividido em pedaços pelos oceanos. Mas na era de Pangeia, não havia tais divisões. Um rio poderia começar no que agora chamamos de Ásia e serpentear até o que se tornaria a Europa sem ser interrompido por um mar. Florestas podiam se estender por regiões que um dia seriam divididas em continentes inteiramente diferentes. As mesmas espécies de animais podiam vagar livremente de uma extremidade da Terra a outra. Era uma terra unida, indivisível. Sua superfície aberta e conectada de um jeito que é quase impossível imaginar agora. No entanto, por toda sua grandeza, Pangeia nunca foi permanente. As forças que a construíram estavam sempre em ação. E mesmo enquanto a mantinham unida, preparavam-se para rasgá-la novamente. Essa é a natureza desse planeta. Continentes derivam. Oceanos se abrem e fecham. Montanhas sobem e descem. Mas enquanto Pangeia durou, deixou marcas que ainda podem ser vistas hoje, moldando a evolução da vida e esculpindo as fundações profundas do mundo que conhecemos. Antes de chegarmos ao momento em que Pangeia começou a se dividir, precisamos voltar ainda mais atrás, as forças que a trouxeram à existência em primeiro lugar. Porque para entender como era viver nesse continente antigo, precisamos primeiro compreender como a Terra se reuniu em um só. A história não começa com um evento dramático único, mas com um movimento lento e constante.
Abaixo de nossos pés, a crosta terrestre é quebrada em placas enormes que deslizam sobre o material mais mole e quente abaixo. Esse movimento é gradual, medido em centímetros por ano. Mas com tempo suficiente, remodela toda a face do planeta. Muito antes de Pangeia, existiram outros supercontinentes. Rodínia, Nuna e outros cujos nomes raramente são pronunciados fora de salas de aula de geologia. Eles se juntaram, se fragmentaram, e suas peças derivaram, preparando o terreno para que Pangeia surgisse. Ao longo de centenas de milhões de anos, continentes menores e cadeias de ilhas colidiram, se fundindo em massas cada vez maiores. Cada colisão dobrava montanhas para o céu, construía longas cadeias de pedra e deixava cicatrizes profundas na crosta. Essas costuras antigas ainda existem hoje, escondidas no leito rochoso abaixo de nossos pés. Lentamente, essas peças se fundiram até que, por fim, a Terra abrigasse apenas uma terra vasta. É quase impossível captar a escala disso. Imagine estar no interior de Pangeia, milhares de quilômetros distante do oceano mais próximo. O ar seria diferente, o clima mais rigoroso. Não haveria a sensação familiar de proximidade com uma costa, nem o cheiro de sal na brisa. Era um mundo de interiores, de terras centrais profundas onde as estações podiam se tornar extremas e o isolamento era profundo. Ainda assim, esse isolamento moldou o mundo vivo. Insetos cresciam em tamanho, talvez devido aos níveis mais altos de oxigênio na atmosfera. Répteis se adaptavam para sobreviver no calor seco do interior. Enquanto em outras regiões próximas às costas, florestas antigas criavam corredores verdes para que a vida se espalhasse. Foi nesse caldeirão de climas mutáveis e paisagens conectadas que muitos ancestrais de criaturas futuras, dinossauros, mamíferos e até as primeiras aves, eventualmente emergiriam. A Terra em si carregava marcas de mudança constante. Vulcões entravam em erupção, pintando o céu com cinzas que se assentariam no solo. Rios esculpiam vales longos, levando minerais das montanhas ascendentes para as terras baixas. Desertos se expandiam e recuavam com as estações. Era um planeta em movimento, mas unido por um único continente colossal. E por todos os lados, os sinais dessa unidade estavam escritos na pedra e no céu. Até os ventos deviam se sentir diferentes. Na Terra moderna, os oceanos quebram e redirecionam as correntes globais de ar. Mas na era de Pangeia, a ausência dessas divisões oceânicas significava que o vento podia varrer milhares de quilômetros sem interrupção. Poeira de desertos internos poderia soprar até as bordas costeiras, nutrindo nutrientes em florestas distantes. Tempestades poderiam viajar mais longe, inquebradas por espíritos oceânicos. A construção de Pangeia também mudou os oceanos. Com quase toda a Terra reunida em um lugar, o mar ao redor, chamado Pantálassa, se tornou o oceano dominante global. Suas correntes circulavam ao redor do supercontinente, redistribuindo calor ao redor do planeta. Enquanto isso, ao longo de uma borda de Pangeia, um mar interno conhecido como Paleotétis ainda persistia, um remanescente de oceanos mais antigos que ainda não haviam se fechado completamente. Mas até isso eventualmente desapareceria, engolido à medida que os continentes se pressionavam mais firmemente. E assim o cenário estava montado. O mundo havia se reunido em uma peça única. As últimas colisões haviam passado. As montanhas estavam altas. Os desertos já começavam a se formar no interior profundo. E o clima se transformava em padrões que moldariam a vida por milhões de anos. Mas isso era apenas o início da história de Pangeia. Agora que os continentes haviam se unido, o mundo estava prestes a mudar de maneiras muito mais dramáticas do que as colisões lentas que o criaram. Com os continentes travados juntos, a Terra entrou em um dos capítulos mais notáveis de sua história. Pangeia não era mais uma ideia em movimento. Era real. Com a Terra reunida em uma massa colossal, a noção de distância mudou para sempre. Não havia oceanos separando uma região da outra. Nenhum continente isolado separado por milhares de quilômetros de águas abertas. Pangeia era um mundo contínuo único, de um horizonte ao outro. A Terra se estendia ininterrupta pelas divisões familiares que moldam nosso planeta hoje. Para entender isso, imagine estar em algum lugar perto do centro daquele continente vasto. Você poderia andar em qualquer direção por meses e nunca ver o brilho de um oceano no horizonte. Em vez disso, cruzaria planícies tão amplas que o céu pareceria maior do que agora.
Passaria por rios que vagavam por regiões inteiras, tecendo através de paisagens sem fronteiras. Moveria de um clima para outro, não porque tivesse atravessado um oceano, mas porque a Terra em si era tão enorme que o tempo mudava gradualmente sobre distâncias inimagináveis. Esse não era um mundo de ecossistemas isolados. Na era moderna, os oceanos criam barreiras naturais que separam espécies, dando origem a formas únicas de vida em cada continente. Mas em Pangeia, essas barreiras não existiam. Plantas e animais podiam se espalhar livremente, atravessando vastas extensões de terra sem serem interrompidos por um mar. Fósseis provam isso. Espécies idênticas foram encontradas em continentes que agora estão separados por milhares de quilômetros de oceano. Réptil que uma vez viveram no que chamamos de América do Sul também deixaram seus ossos na África. Espécies vegetais antigas se estendiam por regiões que hoje estão espalhadas pelo globo. Pangeia permitiu que a vida se movesse como se o mundo inteiro fosse um habitat único e conectado. A ausência de fronteiras também mudou a maneira como a Terra se comportava. Os ventos podiam viajar mais longe, sem impedimentos de cadeias de montanhas ou costas quebradas. Correntes de ar maciças varriam o continente, carregando calor e poeira do interior seco para as costas. Chuvas, por outro lado, lutavam para alcançar o coração do continente. A umidade do oceano ao redor cairia como chuva ao longo das bordas, alimentando florestas densas e pântanos. Mas quando o ar chegava ao interior profundo, pouco restava para dar. O que sobrava eram zonas áridas vastas, desertos tão expansivos que se estendiam mais longe do que o Saara moderno. Essas regiões secas formavam um contraste nítido com as faixas úmidas próximas às costas, tornando Pangeia um mundo de extremos. Os rios que cortavam o supercontinente carregavam mais do que água. Eram vias para a vida. Primeiros anfíbios o seguiam de uma região para outra. Seus movimentos guiados pelo fluxo constante de água doce. Ao longo de suas margens, florestas estranhas de coníferas e samambaias com sementes criavam corredores verdes que conectavam uma parte de Pangeia à outra. Alguns rios eram tão longos que, em nosso tempo, seus cursos atravessariam múltiplos continentes. Ainda assim, em Pangeia, eram simplesmente parte de uma paisagem ilimitada e contínua. Viajar por esse supercontinente significaria passar de um ambiente para outro em uma transição lenta e constante. Das florestas úmidas costeiras, você moveria para savanas abertas e pradarias. Dali, entraria em desertos que pareciam infinitos, suas areias vermelhas interrompidas apenas por afloramentos rochosos e o ocasional rio sinuoso. Mais adiante, poderia encontrar florestas novamente, alimentadas por chuvas de montanhas que criavam seus próprios climas pequenos dentro do todo maior. Pangeia era unificada, mas nunca monótona. Seu tamanho absoluto permitia que todo tipo de paisagem existisse lado a lado, tudo costurado em uma peça colossal de terra. A ausência de fronteiras também moldou o movimento dos animais. Réptil primitivos, ancestrais de criaturas que um dia dominariam o planeta, podiam viajar distâncias enormes por Pangeia sem encontrar um oceano. Eles se espalhavam por essa terra vasta, se adaptando aos seus muitos ambientes. Alguns se instalavam nas florestas úmidas costeiras, enquanto outros aprendiam a sobreviver no interior seco. Essa mobilidade permitia que espécies se espalhassem rapidamente e amplamente, criando ecossistemas que abrangiam grande parte do supercontinente. Até o céu devia se sentir diferente. Na Terra moderna, as costas quebram o fluxo de vento e criam sistemas climáticos regionais. Em Pangeia, a Terra era tão maciça que o clima podia rolar por milhares de quilômetros sem interrupção. Tempestades que se formavam perto das costas poderiam varrer para o interior profundo, suas chuvas diminuindo até se tornar nada além de vento seco. Apesar de tudo isso, Pangeia não era um lugar vazio e silencioso. Era vivo. Florestas primitivas se estendiam por regiões inteiras. Pântanos perto da costa fervilhavam de anfíbios e répteis primitivos. No interior árido, plantas resistentes ancoravam o solo, enquanto pequenos répteis e ancestrais de mamíferos como criaturas se adaptavam à vida dura. Para viajar pelo coração de Pangeia seria experimentar silêncio em uma escala quase desconhecida hoje. Sem som de ondas, sem densa copa de folhas farfalhando ao vento. Apenas o varrer do ar sobre a pedra e o grito ocasional de um animal adaptado ao vazio. Ainda assim, esse silêncio não era vazio de significado.
Era aqui, nesse grande núcleo árido, que a vida aprendia a suportar seus testes mais rigorosos, preparando-se para os desafios que viriam no mundo em mudança. Enquanto o coração de Pangeia era dominado por ventos secos e horizontes vazios, suas bordas eram moldadas por uma força inteiramente diferente, o oceano ao redor. Pantálassa, o vasto mar global que margeava o supercontinente, se estendia para fora em todas as direções, tão imenso que, mesmo das costas de Pangeia, poderia parecer infinito. Esse oceano único não era mero pano de fundo. Era uma das influências mais poderosas no clima, nos ecossistemas e no movimento da vida pelo planeta. Onde a Terra encontrava o mar, o mundo se transformava. Umidade carregada para o interior pelos ventos oceânicos alimentava as regiões costeiras, criando faixas de vida muito mais verdes do que o interior estéril. Essas áreas eram lar de rios inchados por chuvas sazonais, pântanos cheios de anfíbios primitivos e florestas tão densas que formavam dosséis quase inquebrados em algumas regiões. Era ao longo dessas costas que a vida prosperava mais abundantemente, sustentada pela interação constante entre terra e água. O oceano em si não era menos extraordinário. Pantálassa cobria quase 3/4 do planeta. Suas correntes profundas circulavam devagar, mas com alcance imenso. Com apenas um continente maciço para interromper seu fluxo, suas águas se moviam ao redor de Pangeia em laços vastos, distribuindo o calor do Equador para os polos. Esse movimento constante ajudava a regular o clima das costas, enquanto deixava as terras internas para seus extremos. Perto das praias, porém, a influência de Pantálassa era imediata e visível. Mares quentes e rasos inundavam áreas baixas ao longo das margens continentais. Essas zonas rasas, às vezes se estendendo por centenas de quilômetros, eram ideais para a vida. Recifes antigos construídos por corais primitivos e esponjas se erguiam do leito marinho. Bancos de peixes primitivos nadavam por águas claras, enquanto artrópodes semelhantes a trilobitas, embora perto do fim de sua era, ainda se agarravam à sobrevivência em bolsões isolados. Nessas águas costeiras, ciclos de nutrientes conectavam a terra ao mar. Rios do interior carregavam sedimentos ricos em minerais, alimentando os ecossistemas marinhos rasos. Esses nutrientes estimulavam florescimentos de plâncton, que por sua vez sustentavam uma rede crescente de vida marinha. Fósseis desses antigos leitos marinhos contam uma história de abundância. Peixes de muitas formas, invertebrados com conchas estranhas e ornamentadas, e predadores que patrulhavam as águas muito antes que os primeiros dinossauros andassem na Terra. As costas também eram moldadas pelo humor do oceano. Monções sazonais, impulsionadas pelo tamanho imenso de Pangeia, traziam tempestades poderosas para suas bordas. Essas chuvas reabasteciam os rios e pântanos, mas também traziam inundações, remodelando a paisagem ano após ano. Em algumas regiões, essas tempestades podiam carregar ar salgado para o interior, deixando para trás planícies incrustadas onde a água evaporava mais rápido do que se acumulava. Cada ciclo esculpia outra marca na terra, construindo uma costa que estava em movimento constante. Apesar dos desafios de seu interior, as costas de Pangeia eram lugares de conexão. Elas ligavam a terra ao oceano e atuavam como portais para a vida entre esses dois mundos. Anfíbios se aventuravam nos pântanos para botar ovos, dependendo do fluxo constante de água doce. Répteis seguiam, evoluindo traços que os libertavam da dependência de reprodução aquática, permitindo que se movessem mais para o interior. Até os primeiros ancestrais primitivos de mamíferos provavelmente surgiram perto dessas costas, sua sobrevivência ligada aos ecossistemas ricos que se estendiam entre o mar e a terra. O ar ao longo dessas bordas seria espesso com vida. Insetos zumbiam através de florestas que margeavam planícies de maré. Répteis primitivos se aqueciam em rochas aquecidas pelo sol ao lado de lagoas rasas. Samambaias primitivas e plantas com sementes floresciam no clima úmido. Suas raízes agarrando o solo rico em nutrientes lavado de ilhas distantes. Cada parte da costa estava viva com movimento, e cada estação trazia novo crescimento, novas migrações e novas lutas pela sobrevivência. Mas assim como o oceano dava vida, também desenhava linhas claras de contraste. Enquanto as costas eram exuberantes e dinâmicas, a poucas centenas de quilômetros para o interior, a vegetação diminuía. As chuvas diminuíram, e o ar ficava mais seco. O alcance do oceano era poderoso, mas não infinito. O gradiente nítido entre as zonas costeiras férteis e o interior árido era uma das características definidoras de Pangeia. Um lembrete de que, mesmo em um mundo de terra conectada,
as bordas e o centro viviam por regras muito diferentes. O oceano em si, embora parecesse constante, estava longe de quieto. Suas marés e correntes moldavam a erosão ao longo das costas de Pangeia, cortando falésias e depositando sedimentos em novos lugares. Algumas regiões afundavam sob mares rasos por milhões de anos antes que a água recuasse novamente. Outras se erguiam para cima à medida que a crosta terrestre se movia, expondo leitos marinhos outrora submersos ao ar. Essa troca constante entre terra e mar criava um mapa mutante que forçava a vida a se adaptar repetidamente. E Pantálassa não estava sozinho. Ao longo da borda leste de Pangeia jazia o Mar Paleotétis, um corpo de água menor, mas igualmente importante. Foi aqui, nesse mar relativamente abrigado, que muitas espécies marinhas primitivas encontraram habitats estáveis. Águas rasas protegidas por longas plataformas continentais se tornaram berços da evolução, alimentando uma diversidade de criaturas que mais tarde se espalhariam para o oceano maior. Esse mar era um contraponto à expansão profunda e aberta de Pantálassa, oferecendo refúgio quieto enquanto as águas do resto do planeta churnavam em seus giros ininterruptos. Estar nas costas de Pangeia seria ver nenhuma ilha distante, nenhum continente vizinho se erguendo das ondas, apenas o oceano aberto se estendendo até o horizonte, um vazio azul infinito que cercava a única massa terrestre conectada na Terra. O som das ondas contra a praia, o grito de répteis primitivos da floresta próxima, e os ventos constantes soprando para o interior seriam um lembrete de que esse mundo era vasto, inquebrado e ainda em movimento. Os oceanos na borda de tudo não eram apenas limites. Eram a pele viva e respirante do planeta, unindo água, ar e terra em um sistema único que definia o ritmo para a vida na Terra. E dessas costas, a história de Pangeia continuaria para dentro novamente, para as florestas e planícies que se estendiam entre mar e deserto, onde a vida estranha e evolutiva do planeta daria seus próximos passos. O ar de Pangeia não era o mesmo ar que conhecemos hoje. Era mais espesso em algumas épocas, mais fino em outras, e sua própria composição deixava sua marca nas criaturas e plantas que preenchiam o mundo. Dar um passo para fora e respirar nesse tempo antigo seria inalar uma atmosfera moldada por um planeta em transição, uma que carregava tanto o peso de seu passado geológico quanto o potencial para tudo o que ainda viria. Evidências presas em camadas de rocha nos dizem que os níveis de oxigênio durante partes da existência de Pangeia eram mais altos do que os que respiramos agora. No final do período carbonífero, pouco antes de Pangeia atingir sua forma completa, o oxigênio poderia compor até 30% da atmosfera, comparado aos 21% de hoje. Esse oxigênio extra mudava tudo. Ele alimentava o crescimento de insetos e artrópodes enormes. Criaturas que dependiam de difusão simples para entregar oxigênio através de seus corpos. Libélulas com asas quase 1 metro de envergadura planavam acima das florestas. Invertebrados semelhantes a milípedes cresciam para comprimentos que seriam chocantes em qualquer paisagem moderna. A atmosfera não permaneceu constante. À medida que Pangeia se estabilizava e entrava no período Permiano, os níveis de oxigênio começaram a cair. No meio daquela era, eles poderiam ter caído para cerca de 15%. Respirar em tais condições seria desafiador para humanos modernos, mas os animais daquela época estavam adaptados a isso. Seus pulmões e sistemas circulatórios evoluíram para extrair cada gota de oxigênio de que precisavam do ar rarefeito. A mudança remodelou ecossistemas, favorecendo espécies que podiam suportar oxigênio mais baixo e gradualmente empurrando os insetos superdimensionados de eras anteriores para o declínio. O dióxido de carbono também desempenhava seu papel. Erupções vulcânicas ao longo das falhas de Pangeia liberavam quantidades vastas dele na atmosfera, aquecendo o planeta e impulsionando sistemas climáticos poderosos. Esse efeito estufa ajudava a manter as florestas costeiras úmidas e exuberantes. Enquanto no grande interior, o calor apenas aprofundava a aridez. A química do ar estava ligada à geologia do supercontinente. Cada erupção e cada mudança tectônica influenciavam a vida de maneiras que podiam ser medidas nos ossos dos animais que sobreviviam. Para as plantas, essa atmosfera era ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade. Níveis altos de dióxido de carbono favoreciam o crescimento de florestas maciças. Samambaias com sementes, coníferas imponentes e outras plantas antigas prosperavam. Suas folhas puxavam o gás e liberavam oxigênio em retorno. Essas florestas se tornavam fábricas vastas de oxigênio, alimentando a atmosfera do planeta e ancorando o clima. Quando se espalhavam ao longo de vales de rios e terras costeiras,
criavam bolsões de abundância respirável em um mundo de outra forma dominado por extremos. Mas a conexão entre ar e vida corria mais profundo ainda. A circulação atmosférica, o movimento do ar ao redor de Pangeia, era diferente de qualquer coisa na Terra hoje. Com quase toda a Terra reunida em um bloco, padrões de vento se tornavam mais amplos e simples, movendo-se sem impedimentos por milhares de quilômetros. Ar quente subia acima do Equador, impulsionando monções poderosas ao longo das costas, enquanto ar mais frio e seco descia para o interior, alimentando os desertos que se espalhavam pelo centro de Pangeia. A atmosfera em si era um motor, e toda coisa viva existia dentro de suas correntes. Mesmo a cor do céu poderia ter sido sutilmente diferente. Concentrações mais altas de aerossóis vulcânicos durante períodos de erupções intensas enchiam o ar com partículas finas, espalhando a luz solar e tingindo o horizonte. Alguns pôr-do-sol poderiam ter queimado em um vermelho profundo, seu brilho se estendendo pelas terras planas do interior. Em outros tempos, quando o ar limpava, o céu se estenderia em um arco azul inquebrado, vasto e nítido, com pouca umidade para suavizá-lo. A respiração de Pangeia também carregava calor. Sem a influência moderadora de muitos continentes menores e oceanos, as variações sazonais de temperatura eram mais intensas. Verões no interior assavam sob ar quente e seco, enquanto invernos esfriavam bruscamente, o ar se tornando fino e cortante. As regiões costeiras eram mais suaves, seu ar temperado por brisas oceânicas. Mas mesmo lá, os ritmos do supercontinente podiam ser sentidos. Quando a estação das monções chegava, ventos úmidos varriam a costa, alimentando as florestas com ar quente e carregado de umidade. Quando esses ventos mudavam, ar seco reclamava a terra. E nessa atmosfera, animais viviam em sincronia com o ar que respiravam. Alguns evoluíram pulmões eficientes para puxar oxigênio de um céu rarefeito. Outros se tornaram mestres da quietude, conservando energia e calor e secura. Plantas ajustavam suas estruturas de folhas, seus poros abrindo e fechando para preservar água enquanto ainda puxavam os gases necessários para crescer. Cada adaptação era uma resposta ao ar. E cada mudança na atmosfera ondulava através da teia da vida. Mas o mais impressionante sobre o ar de Pangeia não era apenas sua química. Era seu alcance. Uma única atmosfera envolvia cada canto do supercontinente. Ventos que começavam nos desertos podiam varrer para as costas, carregando poeira e minerais que se assentariam em solos distantes. Umidade dos oceanos podia derivar para o interior até murchar e cair. O ar conectava os desertos às florestas, as montanhas às planícies, e toda coisa viva a toda outra. Estar em Pangeia e respirar seria puxar todo aquele mundo de uma vez. O calor seco de seu interior, os ventos tingidos de sal de suas costas, os traços fracos de gases vulcânicos carregados de erupções distantes. Cada respiração era um lembrete de que nesse continente único, o ar não era dividido ou contido. Era o fio comum que ligava uma extremidade do mundo à outra. E à medida que a atmosfera moldava a vida por sua vez moldava a atmosfera, colocando em movimento um loop de feedback que definiria essa era e prepararia o planeta para as mudanças vindouras. Pois no ar de Pangeia, pesado com história e inquieto com movimento, jaziam as sementes de tudo o que seguiria. O mundo de Pangeia estava se preparando para sua próxima transformação. Seu ar, seus desertos, suas costas e suas florestas já haviam moldado o palco. E agora a vida em si começava a responder. Essa era a idade antes dos dinossauros, uma era em que os ancestrais de futuros gigantes davam seus primeiros passos. A Terra ainda não era governada pelas criaturas imponentes que viriam depois. Mas as fundações para seu reinado estavam sendo colocadas silenciosamente, uma adaptação por vez. Durante o final do Carbonífero e no Permiano, a vida em terra se tornava mais especializada. As florestas perto das costas eram densas, úmidas e cheias de competição. Aqui, anfíbios dominavam os rios e pântanos, suas vidas ligadas de perto à água. Mas entre eles havia recém-chegados, répteis. Criaturas que carregavam uma vantagem revolucionária, o ovo amniótico. Diferente dos anfíbios, os répteis não precisavam mais retornar à água para se reproduzir. Seus ovos, protegidos por cascas e membranas, podiam sobreviver em terra seca. Essa adaptação única abria a porta para o interior de Pangeia, para os desertos e planícies secas que os anfíbios não podiam alcançar. Esses répteis primitivos não eram ainda os predadores maciços ou herbívoros altíssimos de eras posteriores.
Muitos eram pequenos, rápidos e rastejantes, se alimentando de insetos e outros animais menores. Mas alguns começavam a crescer maiores. Entre esses répteis estavam os sinápsidas, um grupo de criaturas que eventualmente daria origem aos mamíferos. No Permiano, no entanto, eles eram as formas de vida terrestres dominantes, e suas formas eram tão estranhas quanto variadas. Alguns, como o Dimetrodon, carregavam velas enormes nas costas, talvez para regular temperatura ou para exibição. Outros tinham mandíbulas poderosas e corpos robustos construídos para endurance, vagando pelas terras mais secas do supercontinente em busca de presas. O que tornava essas criaturas semelhantes a mamíferos notáveis era sua versatilidade. Elas não estavam ligadas a um ambiente ou a um modo de vida. Algumas prosperavam nas florestas úmidas ao longo das costas, onde plantas eram abundantes e água era fácil de encontrar. Outras se adaptavam ao interior árido de Pangeia, conservando energia e suportando longos períodos sem umidade. Seu alcance era tão vasto que se tornaram uma das formas de vida dominantes em quase todos os cantos de Pangeia, deixando seus restos em continentes que hoje estão oceanos afastados. Seu sucesso também remodelou os ecossistemas ao redor deles. À medida que os sinápsidas evoluíam novas maneiras de se alimentar e caçar, forçavam suas presas e competidores a se adaptar também. Essa pressão evolutiva constante criava um mundo dinâmico, em constante mudança, onde a sobrevivência significava manter o ritmo com a corrida armamentista implacável da vida. Dessa maneira, as criaturas semelhantes a mamíferos de Pangeia lançaram as bases para muitos dos traços que definiriam seus descendentes distantes. Controle de temperatura corporal, movimento eficiente e comportamentos sociais complexos. Mesmo no auge de sua dominância, no entanto, o mundo ao redor deles mudava. Erupções vulcânicas enviavam cinzas para o ar. Forças tectônicas tensionavam o supercontinente, remodelando sutilmente suas paisagens. A atmosfera em si flutuava, seus níveis de oxigênio subindo e descendo. Através de tudo isso, os sinápsidas perduravam. Eles não eram ainda mamíferos, mas carregavam o blueprint do que os mamíferos se tornariam. Estar em Pangeia e observá-los se mover pela Terra seria vislumbrar os contornos iniciais de um futuro ainda centenas de milhões de anos. Suas mandíbulas poderosas, seus membros robustos e sua capacidade de sobreviver em um mundo de extremos os marcavam como os arquitetos quietos do que viria. Eles não eram as criaturas maiores ou mais aterrorizantes de seu mundo, mas eram entre as mais duradouras. E endurance na era dura e inquieta de Pangeia era tudo. Abaixo da vasta superfície de Pangeia, a Terra nunca estava parada. Sua crosta estava travada em uma luta constante com as forças subindo de baixo. Calor se acumulava profundo no manto, impulsionando o movimento lento mas implacável das placas tectônicas. Ao longo das costuras onde continentes se fundiram, o solo se dobrava e rachava, e dessas rachaduras, fogo emergia. Vulcões eram o pulso do planeta, e durante a era de Pangeia, sua presença era inescapável. Esses vulcões não eram picos isolados espalhados aleatoriamente pela Terra. Muitos se erguiam ao longo de grandes linhas de falha onde as placas tectônicas se encontravam, formando cadeias que se estendiam por centenas, até milhares de quilômetros. Em alguns lugares, eles entravam em erupção de forma constante, liberando rios de lava que endureciam em nova rocha. Em outros, suas explosões eram súbitas e catastróficas, enviando cinzas e gases alto na atmosfera, mudando o clima por anos a fio. A evidência dessa atividade ainda é visível hoje. Fluxos de lava antigos preservados em camadas de pedra traçam os contornos de vulcões há muito mortos. Camadas de cinza vulcânica jazem enterradas no registro rochoso. Testemunhas silenciosas da fúria de um mundo ainda sendo forjado. Essas erupções não eram eventos raros. Eram uma parte regular da vida em um supercontinente inquieto. O impacto dessa atividade vulcânica em Pangeia era profundo. Cada erupção remodelava a Terra, esculpindo novas montanhas e enterrando vales abaixo de basalto endurecido. Vastas planaltos eram formados de camada sobre camada de lava resfriada. Suas superfícies depois erodidas pelo vento e chuva em paisagens rugged. Na sombra dessas regiões vulcânicas, solos enriquecidos por cinzas minerais alimentavam novo crescimento vegetal, criando manchas de terra fértil em meio a ambientes de outra forma rigorosos. No entanto, vulcões faziam mais do que moldar a terra. Eles transformavam o ar. Cada erupção liberava quantidades vastas de gases na atmosfera,
incluindo vapor d'água, dióxido de carbono e compostos de enxofre. O dióxido de carbono em particular agia como um gás estufa poderoso, capturando calor e amplificando o clima já intenso do planeta. Ao longo de milhões de anos, essas emissões desempenharam um papel-chave em impulsionar as mudanças de temperatura que definiram os extremos ambientais de Pangeia. Gases de enxofre, por outro lado, podiam ter o efeito oposto a curto prazo. Quando erupções poderosas enviavam aerossóis de enxofre alto na estratosfera, eles refletiam a luz solar de volta para o espaço, resfriando a superfície temporariamente. Essas oscilações entre aquecimento vulcânico e resfriamento vulcânico criavam um planeta que era não apenas vasto, mas volátil. Seu clima mudando com cada grande erupção. Vulcões também traziam fogo. As florestas de Pangeia, ricas em coníferas resinosas e subbosque denso, eram vulneráveis a raios, e em alguns casos, ao calor e queda de cinzas de erupções próximas. Incêndios florestais provavelmente varriam grandes regiões, limpando o crescimento antigo e abrindo caminho para nova vida vegetal. Dessa maneira, o fogo se tornava uma parte natural do ciclo do planeta, remodelando ecossistemas e criando mosaicos de terra queimada e regeneração através do supercontinente. Para as criaturas de Pangeia, essas erupções e incêndios eram tanto ameaça quanto oportunidade. As nuvens de cinza podiam bloquear o sol, perturbando o crescimento vegetal e forçando herbívoros a migrar em busca de comida. Predadores o seguiam, movendo-se para territórios novos abertos pelas mudanças na vegetação. Em outros lugares, a atividade vulcânica criava regiões férteis onde a vida florescia. Campos de lava resfriados se transformavam em solos ricos que sustentavam florestas densas, e rios redirecionados por erupções esculpiam novos planaltos aluviais. Um dos lembretes mais dramáticos desse poder vulcânico veio rumo ao fim do período Permiano, quando erupções maciças no que é agora Sibéria liberaram gases suficientes para desencadear mudanças profundas na atmosfera e nos oceanos. Essas erupções, conhecidas hoje como as traps siberianas, derramaram lava sobre uma área maior que a maioria dos países modernos, enviando ondas de choque através dos ecossistemas de Pangeia. Embora esse evento marcasse o início de uma das maiores extinções em massa da Terra, ele também sublinhava quão profundamente a geologia do planeta e sua vida estavam conectadas. Mesmo em tempos menos catastróficos, vulcões davam a Pangeia seu ritmo. Suas erupções marcavam a passagem das eras. Cada camada de cinza e lava uma página na história do planeta. Eram lembretes de que abaixo das florestas, rios e desertos, a Terra estava viva. Um vasto motor de calor e pressão que nunca verdadeiramente descansava. Estar em Pangeia durante uma dessas erupções seria uma experiência humilde. Cinzas escureceriam o céu. Raios provocados por plumas vulcânicas reluziriam à distância. O ar carregaria o cheiro acre de enxofre enquanto tremores rolavam pela Terra como a respiração lenta e constante do planeta em si. E quando a erupção terminasse e o céu limpasse, a vida começaria novamente, preenchendo a Terra que o fogo havia refeito. Dessa maneira, vulcões não eram apenas destrutivos, eram parte do ciclo que moldava Pangeia, alimentando suas florestas, esculpindo suas montanhas e reescrevendo suas paisagens. Eles davam ao supercontinente seu pulso, um ritmo profundo e interminável que ecoava por cada canto do mundo antigo. Por milhões de anos, Pangeia permaneceu como um só. Suas montanhas, desertos e florestas se estendiam de um horizonte ao outro, unidos sob um único céu. Mas as mesmas forças que a forjaram de continentes derivantes nunca pararam de se mover. Profundo abaixo da superfície, calor do manto terrestre pressionava para cima, tensionando as costuras que mantinham o supercontinente unido. Lentamente, quase imperceptivelmente, rachaduras começaram a se formar. Essas rachaduras não apareceram de uma vez. No início, eram nada além de rifts, vales longos e estreitos onde a crosta se esticava e afinava sob pressão imensa. Em alguns lugares, magma subia para essas lacunas, alimentando cadeias de vulcões que marcavam os sinais iniciais de separação. Ao longo de milhões de anos, esses rifts se ampliavam. Onde a Terra outrora era sólida e inquebrada, novas bacias começavam a se formar, insinuando os oceanos que um dia dividiriam Pangeia nos continentes que conhecemos hoje. Geólogos estudando essas zonas de rifts antigas encontraram suas cicatrizes preservadas na pedra. No que é agora o leste da América do Norte e o oeste da África, as camadas rochosas carregam a evidência dessa separação lenta.
Falhas antigas traçam as linhas onde a crosta foi puxada para longe, enquanto depósitos espessos de basalto contam a história de magma borbulhando de baixo. Essas características são as primeiras impressões digitais do Oceano Atlântico. Embora na era de Pangeia, o oceano em si ainda estivesse a milhões de anos de distância. A divisão de Pangeia não era um evento único, mas um processo que se desenrolava em etapas. No início, as rachaduras eram locais, limitadas a vales longos que se enchiam de lagos e rios. Com o tempo, à medida que a crosta continuava a se esticar, esses vales se aprofundavam e a atividade vulcânica se intensificava. Eventualmente, a água de Pantálassa começava a se infiltrar nas lacunas ampliadas. A massa terrestre única e unificada da Terra estava começando a fraturar, suas bordas lentamente se rendendo ao mar. À medida que a Terra se separava, o clima mudava mais uma vez. O interior de Pangeia, já árido, se tornava ainda mais isolado à medida que rifts se aprofundavam e cadeias de montanhas se erguiam ao longo de suas bordas. Enquanto isso, as regiões perto dos vales de rifts em expansão viam um aumento na chuva. Seus baixos terrenos se transformavam em bacias férteis onde rios se acumulavam e florestas floresciam. A vida seguia essas mudanças. Plantas e animais que outrora vagavam livremente por Pangeia agora começavam a encontrar as primeiras barreiras verdadeiras em seu mundo. Vales, terras altas e corpos de água em expansão que dividiam uma população da outra. A divisão de Pangeia também alterava os ventos. À medida que as bordas do supercontinente mudavam e novos mares começavam a se abrir, correntes atmosféricas se ajustavam em resposta. Umidade dos oceanos alcançava novas regiões enquanto outras áreas secavam ainda mais, cortadas dos ventos úmidos por cadeias de montanhas ascendentes ou pelas posições mudando das massas terrestres derivantes. A vida respondia de acordo. Espécies que outrora vagavam livremente por Pangeia se viam divididas por mares ampliados e vales de rifts em crescimento. Populações eram isoladas, separadas umas das outras pela geografia pela primeira vez em centenas de milhões de anos. Desse isolamento, novas espécies começavam a surgir. Os ancestrais de linhagens familiares, dinossauros, mamíferos primitivos e os primeiros crocodilos verdadeiros, evoluíam nesses mundos divididos. Cada grupo se adaptando às novas realidades de um planeta não mais inteiro. A divisão de Pangeia também mudava os oceanos. À medida que o Atlântico se ampliava, se tornava uma nova via para correntes que eventualmente remodelariam o clima do planeta. Pantálassa, outrora o oceano vasto único ao redor de Pangeia, agora começava a dividir sua dominância com novos mares que esculpiam seu caminho para o supercontinente. Essas mudanças não apenas influenciariam o tempo e as chuvas, mas também a migração da vida marinha, abrindo novos habitats e fechando outros. Na Terra, a atividade vulcânica acompanhava a separação lenta. Ao longo das zonas de rifts, magma subia para cima, criando fluxos vastos de lava e remodelando a paisagem. Essas erupções liberavam gases na atmosfera, às vezes aquecendo o planeta ainda mais e impulsionando oscilações dramáticas no clima. A Terra que outrora era unida sob um ritmo único de vento e clima agora se tornava um mosaico de mundos menores, cada um com seu caráter emergente. Para as criaturas dessa época, as mudanças eram profundas. Dinossauros que haviam aparecido pela primeira vez quando Pangeia ainda era inteira agora começavam a se espalhar pelos continentes derivantes, se adaptando aos climas e paisagens que mudavam à medida que a Terra se afastava. Mamíferos primitivos seguiam caminhos semelhantes, encontrando seus próprios refúgios nas florestas e ao longo dos vales de rios dessas terras recém-formadas. O que outrora era um mundo interconectado estava lentamente se fragmentando, preparando o palco para a diversidade que definiria a era mesozoica. Se você pudesse estar em Pangeia durante essa longa despedida, talvez não notasse a mudança de uma geração para outra. A terra pareceria sólida. As florestas ainda se estenderiam até o horizonte. Os rios continuariam seu fluxo infinito. Mas ao longo de milhões de anos, as rachaduras se aprofundavam. Os mares se ampliavam. E a grande massa terrestre única era quietamente transformada no mundo de continentes separados que conhecemos hoje. Essa não era um fim tanto quanto uma transição. Pangeia havia dado à vida a chance de se espalhar, evoluir e se misturar de maneiras que nenhuma outra configuração dos continentes jamais poderia. Sua divisão lenta não apagava esse legado. Carregava-o para frente, dividindo os descendentes das criaturas de Pangeia por novas terras e novos climas, onde eles continuariam a mudar e se adaptar por milhões de anos a vir.
O supercontinente havia iniciado sua longa despedida, mas sua influência ecoaria muito além de sua própria vida, escrita em cada corrente oceânica, cada cadeia de montanhas e cada coisa viva que ainda anda pela Terra. Embora Pangeia esteja há muito tempo desaparecida, sua presença nunca realmente nos deixou. Os continentes que conhecemos hoje, espalhados pelo globo separados por oceanos, ainda são moldados por sua memória. Suas montanhas, seus rios, seus desertos e até as coisas vivas que andam pela terra carregam traços daquela época quando o mundo era um só. O eco de uma terra única persiste na terra abaixo de nossos pés e nos padrões de vida que nos ligam a uma história muito mais antiga. Você pode ver esse eco nas rochas em si. As montanhas Apalaches na América do Norte compartilham suas raízes antigas com as montanhas da Escócia e do Marrocos. Outrora eram parte da mesma cadeia, erguidas alto quando Pangeia foi forjada. Seus picos estavam ombro a ombro antes de derivarem para longe. Hoje estão separados pelo Atlântico. Mas sua pedra conta a mesma história. Suas camadas ainda alinhadas como peças de um quebra-cabeça puxadas para longe mas nunca esquecidas. Você pode ouvi-lo nos fósseis também. Criaturas que outrora vagavam livremente pelo supercontinente deixaram seus ossos espalhados de uma extremidade do mundo a outra. As mesmas espécies de répteis primitivos, as mesmas plantas, até os mesmos insetos aparecem em formações rochosas em continentes agora divididos por oceanos inteiros. Seus restos são testemunhas silenciosas de uma época quando nenhum mar ficava entre eles. Quando a Terra era um palco único e inquebrado para que a vida representasse sua história. Mesmo os ventos e águas ainda carregam a marca de Pangeia. As grandes correntes oceânicas que circulam nosso planeta hoje traçam suas origens para as primeiras aberturas do Atlântico e do Índico, nascidas das fraturas que dividiram o supercontinente. Os padrões de monções que encharcam o sul da Ásia e a África são moldados em parte pelas posições dos continentes derivantes, remanescentes de movimentos que começaram quando Pangeia primeiro rachou e lentamente derivou para longe. E a vida em si não esqueceu. Os ancestrais de mamíferos, dinossauros e inúmeras outras linhagens foram todos moldados pelas condições de Pangeia. Seus vastos desertos endureceram criaturas para suportar seca e calor. Suas florestas intermináveis abrigaram sobreviventes pequenos que um dia se tornariam os primeiros mamíferos. Seus rios e costas ensinaram a vida a se mover, a se espalhar e a se adaptar a um planeta onde as regras de sobrevivência eram constantemente reescritas por climas mutáveis e solo inquieto. Mesmo em nossos próprios corpos, na estrutura profunda de nossos ossos e na memória genética escrita em nossas células, há uma ligação, uma linha inquebrada que corre de volta através de milhões de anos para aquele mundo único unificado. O eco de Pangeia não é apenas uma relíquia do passado. É uma força que continua a moldar o presente. Toda a cadeia de montanhas que se ergue, todo terremoto que sacode o solo, toda a deriva dos continentes abaixo de nossos pés é parte do mesmo ciclo que construiu e quebrou aquele mundo antigo. Vivemos em um planeta ainda em movimento, ainda carregando a energia inquieta que outrora reuniu os continentes e depois os empurrou para longe. Se você pudesse se erguer no pico mais alto hoje e olhar para a Terra, veria um mundo dividido por oceanos e continentes. Mas se olhasse mais fundo, abaixo da superfície, abaixo das linhas que desenhamos em mapas, encontraria a mesma fundação, a mesma pedra que outrora formava o piso de uma terra única. E se escutasse de perto, no render lento das placas tectônicas e no rugido distante do mar, você ainda pode ouvi-lo. O eco baixo e constante de um mundo que outrora foi inteiro. Pangeia se foi, mas também está em todo lugar. Está nas montanhas que nasceram de suas colisões, nas criaturas que evoluíram sobre seu solo, e na deriva inquieta dos continentes que um dia se reunirão novamente. A Terra não parou de se mover. E enquanto gira e muda, carrega consigo a memória da época quando toda a Terra era uma. Quando cada horizonte era conectado e o céu se arqueava inquebrado sobre um mundo único e ilimitado. E assim a história de Pangeia não termina com seu desaparecimento. Ela persiste em toda a cadeia de montanhas, toda corrente de vento e toda coisa viva que traça sua linhagem de volta para aquela terra unificada antiga. Caminhamos por terra que outrora era unida, respiramos ar moldado pela floresta que outrora cobria, e estudamos fósseis de criaturas que vagavam por um mundo sem fronteiras. Pangeia nos lembra que nosso planeta nunca foi imóvel. Continentes derivam, oceanos se abrem e fecham, climas mudam, e a vida se adapta. O que outrora era um mundo único se tornou muitos, e em um futuro distante, esses muitos mundos podem um dia convergir novamente.
A Terra está sempre se reescrevendo a si mesma, e tudo que vemos ao nosso redor é apenas um capítulo em uma história que começou muito antes de nós e continuará muito depois. Se há uma lição em Pangeia, é que a mudança é a regra, não a exceção. Ainda assim, dentro dessa mudança há um fio inquebrado, uma conexão que liga o mundo em que vivemos ao passado profundo. Quando olhamos para um mapa da Terra moderna com seus continentes espalhados e oceanos amplos, é fácil imaginar distância e separação. Mas abaixo desses mares, no movimento lento da crosta e na história compartilhada esculpida na pedra, a Terra ainda é uma. Pangeia não era apenas um lugar. Era um momento quando o planeta se reuniu em um todo único. E embora aquele mundo tenha desaparecido, seu eco ainda está conosco, carregado silenciosamente no solo abaixo de nossos pés e no movimento inquieto da Terra em si. Os continentes continuarão a derivar. O céu continuará a mudar e a memória de Pangeia permanecerá. Um lembrete antigo de que nosso mundo sempre foi maior, mais estranho e mais conectado do que parece. Bem-vindo a este canto tranquilo, onde a curiosidade pode se estender sem pressa e a ciência se revela de forma gradual. Esta noite, não ficamos no presente. Vamos recuar bem longe, tão longe que até o planeta sob nossos pés não se pareceria com o que conhecemos. Esta é uma viagem para uma Terra que existia há centenas de milhões de anos, muito antes das cidades, dos oceanos como os vemos agora, e até antes que o mapa do mundo começasse a se assemelhar ao que imaginamos. Esta é a história de Pangeia, um único continente colossal que outrora se estendia por grande parte da superfície do planeta, reunindo quase toda a terra firme em uma extensão contínua e ininterrupta. É um nome que muitos escutam por alto, escondido entre diagramas de livros escolares ou mencionado em documentários sussurrados. No entanto, poucos param para imaginar como seria de verdade. O que você veria se pudesse estar lá? Como seria respirar aquele ar? Caminhar por uma paisagem sem limites conhecidos e olhar para um céu que ainda não fora moldado pela geografia atual. Para compreender esse mundo, você precisa primeiro abandonar o mapa que carrega na mente. Não havia Oceano Atlântico dividindo as Américas da Europa e da África. Não havia o imenso Pacífico cortando o globo ao meio. Em vez disso, existia uma massa terrestre única e contínua. Se você pudesse percorrê-la a pé, poderia começar no norte do que hoje é a América do Norte e seguir para o leste, atravessando o que agora chamamos de Europa e Ásia sem nunca precisar de um barco. Poderia virar para o sul e passar para a África e a América do Sul sem ver o mar interromper o horizonte. Era apenas terra se estendendo além do que qualquer viajante poderia percorrer em uma vida, cercada por um único oceano imenso que a envolvia como um anel. Esse mundo, porém, não era calmo. Não era um lugar de imobilidade, congelado no tempo profundo. A Terra sempre foi inquieta, e na era de Pangeia não era diferente. Forças poderosas se moviam abaixo da superfície, invisíveis, mas incansáveis. Elas empurravam os continentes uns contra os outros, fundindo-os em um só. Dobravam montanhas a partir da crosta, abriam vales profundos e erguiam vulcões que pintavam o céu com fogo e cinzas. No centro dessa terra enorme, a vida se desenrolava em condições quase inimagináveis para nós. Longe do oceano, o clima era rigoroso. Sem mares para levar umidade ao interior, havia vastas extensões áridas onde a chuva raramente caía. Os verões podiam se tornar calor sufocante, enquanto os invernos traziam frio cortante. As estações eram intensas, o ar seco, e o céu parecia se estender infinitamente, interrompido apenas pelo contorno de montanhas ao longe ou pelas silhuetas de florestas adaptadas a esse mundo exigente. Ainda assim, a vida preenchia cada canto. Plantas altas cobriam partes da paisagem, enquanto em outras regiões, desertos vermelhos se estendiam até o horizonte. Criaturas que você não reconheceria andavam por aquele solo. Répteis estranhos, alguns com características que sugeriam os primeiros mamíferos, e insetos que cresciam muito maiores do que os que vemos agora. A Terra estava viva, mas era um tipo de vida diferente, moldado pelas regras peculiares desse mundo unificado. E talvez o mais impressionante de tudo fosse a ausência de fronteiras. Hoje, estamos acostumados a um planeta dividido em pedaços pelos oceanos. Mas na era de Pangeia, não havia tais divisões. Um rio poderia começar no que agora chamamos de Ásia e serpentear até o que se tornaria a Europa sem ser interrompido por um mar. Florestas podiam se estender por regiões que um dia seriam divididas em continentes inteiramente diferentes. As mesmas espécies de animais podiam vagar livremente de uma extremidade da Terra a outra.
Era uma terra unida, indivisível. Sua superfície aberta e conectada de um jeito que é quase impossível imaginar agora. No entanto, por toda sua grandeza, Pangeia nunca foi permanente. As forças que a construíram estavam sempre em ação. E mesmo enquanto a mantinham unida, preparavam-se para rasgá-la novamente. Essa é a natureza desse planeta. Continentes derivam. Oceanos se abrem e fecham. Montanhas sobem e descem. Mas enquanto Pangeia durou, deixou marcas que ainda podem ser vistas hoje, moldando a evolução da vida e esculpindo as fundações profundas do mundo que conhecemos. Antes de chegarmos ao momento em que Pangeia começou a se dividir, precisamos voltar ainda mais atrás, às forças que a trouxeram à existência em primeiro lugar. Porque para entender como era viver nesse continente antigo, precisamos primeiro compreender como a Terra se reuniu em um só. A história não começa com um evento dramático único, mas com um movimento lento e constante. Abaixo de nossos pés, a crosta terrestre é quebrada em placas enormes que deslizam sobre o material mais mole e quente abaixo. Esse movimento é gradual, medido em centímetros por ano. Mas com tempo suficiente, remodela toda a face do planeta. Muito antes de Pangeia, existiram outros supercontinentes. Rodínia, Nuna e outros cujos nomes raramente são pronunciados fora de salas de aula de geologia. Eles se juntaram, se fragmentaram, e suas peças derivaram, preparando o terreno para que Pangeia surgisse. Ao longo de centenas de milhões de anos, continentes menores e cadeias de ilhas colidiram, se fundindo em massas cada vez maiores. Cada colisão dobrava montanhas para o céu, construía longas cadeias de pedra e deixava cicatrizes profundas na crosta. Essas costuras antigas ainda existem hoje, escondidas no leito rochoso abaixo de nossos pés. Lentamente, essas peças se fundiram até que, por fim, a Terra abrigasse apenas uma terra vasta. É quase impossível captar a escala disso. Imagine estar no interior de Pangeia, milhares de quilômetros distante do oceano mais próximo. O ar seria diferente, o clima mais rigoroso. Não haveria a sensação familiar de proximidade com uma costa, nem o cheiro de sal na brisa. Era um mundo de interiores, de terras centrais profundas onde as estações podiam se tornar extremas e o isolamento era profundo. Ainda assim, esse isolamento moldou o mundo vivo. Insetos cresciam em tamanho, talvez devido aos níveis mais altos de oxigênio na atmosfera. Répteis se adaptavam para sobreviver no calor seco do interior. Enquanto em outras regiões próximas às costas, florestas antigas criavam corredores verdes para que a vida se espalhasse. Foi nesse caldeirão de climas mutáveis e paisagens conectadas que muitos ancestrais de criaturas futuras, dinossauros, mamíferos e até as primeiras aves, eventualmente emergiriam. A Terra em si carregava marcas de mudança constante. Vulcões entravam em erupção, pintando o céu com cinzas que se assentariam no solo. Rios esculpiam vales longos, levando minerais das montanhas ascendentes para as terras baixas. Desertos se expandiam e recuavam com as estações. Era um planeta em movimento, mas unido por um único continente colossal. E por todos os lados, os sinais dessa unidade estavam escritos na pedra e no céu. Até os ventos deviam se sentir diferentes. Na Terra moderna, os oceanos quebram e redirecionam as correntes globais de ar. Mas na era de Pangeia, a ausência dessas divisões oceânicas significava que o vento podia varrer milhares de quilômetros sem interrupção. Poeira de desertos internos poderia soprar até as bordas costeiras, nutrindo nutrientes em florestas distantes. Tempestades poderiam viajar mais longe, inquebradas por espíritos oceânicos. A construção de Pangeia também mudou os oceanos. Com quase toda a Terra reunida em um lugar, o mar ao redor, chamado Pantálassa, se tornou o oceano dominante global. Suas correntes circulavam ao redor do supercontinente, redistribuindo calor ao redor do planeta. Enquanto isso, ao longo de uma borda de Pangeia, um mar interno conhecido como Paleotétis ainda persistia, um remanescente de oceanos mais antigos que ainda não haviam se fechado completamente. Mas até isso eventualmente desapareceria, engolido à medida que os continentes se pressionavam mais firmemente. E assim o cenário estava montado. O mundo havia se reunido em uma peça única. As últimas colisões haviam passado. As montanhas estavam altas. Os desertos já começavam a se formar no interior profundo. E o clima se transformava em padrões que moldariam a vida por milhões de anos. Mas isso era apenas o início da história de Pangeia.
Agora que os continentes haviam se unido, o mundo estava prestes a mudar de maneiras muito mais dramáticas do que as colisões lentas que o criaram. Com os continentes travados juntos, a Terra entrou em um dos capítulos mais notáveis de sua história. Pangeia não era mais uma ideia em movimento. Era real. Com a Terra reunida em uma massa colossal, a noção de distância mudou para sempre. Não havia oceanos separando uma região da outra. Nenhum continente isolado separado por milhares de quilômetros de águas abertas. Pangeia era um mundo contínuo único, de um horizonte ao outro. A Terra se estendia ininterrupta pelas divisões familiares que moldam nosso planeta hoje. Para entender isso, imagine estar em algum lugar perto do centro daquele continente vasto. Você poderia andar em qualquer direção por meses e nunca ver o brilho de um oceano no horizonte. Em vez disso, cruzaria planícies tão amplas que o céu pareceria maior do que agora. Passaria por rios que vagavam por regiões inteiras, tecendo através de paisagens sem fronteiras. Moveria de um clima para outro, não porque tivesse atravessado um oceano, mas porque a Terra em si era tão enorme que o tempo mudava gradualmente sobre distâncias inimagináveis. Esse não era um mundo de ecossistemas isolados. Na era moderna, os oceanos criam barreiras naturais que separam espécies, dando origem a formas únicas de vida em cada continente. Mas em Pangeia, essas barreiras não existiam. Plantas e animais podiam se espalhar livremente, atravessando vastas extensões de terra sem serem interrompidos por um mar. Fósseis provam isso. Espécies idênticas foram encontradas em continentes que agora estão separados por milhares de quilômetros de oceano. Réptil que uma vez viveram no que chamamos de América do Sul também deixaram seus ossos na África. Espécies vegetais antigas se estendiam por regiões que hoje estão espalhadas pelo globo. Pangeia permitiu que a vida se movesse como se o mundo inteiro fosse um habitat único e conectado. A ausência de fronteiras também mudou a maneira como a Terra se comportava. Os ventos podiam viajar mais longe, sem impedimentos de cadeias de montanhas ou costas quebradas. Correntes de ar maciças varriam o continente, carregando calor e poeira do interior seco para as costas. Chuvas, por outro lado, lutavam para alcançar o coração do continente. A umidade do oceano ao redor cairia como chuva ao longo das bordas, alimentando florestas densas e pântanos. Mas quando o ar chegava ao interior profundo, pouco restava para dar. O que sobrava eram zonas áridas vastas, desertos tão expansivos que se estendiam mais longe do que o Saara moderno. Essas regiões secas formavam um contraste nítido com as faixas úmidas próximas às costas, tornando Pangeia um mundo de extremos. Os rios que cortavam o supercontinente carregavam mais do que água. Eram vias para a vida. Primeiros anfíbios o seguiam de uma região para outra. Seus movimentos guiados pelo fluxo constante de água doce. Ao longo de suas margens, florestas estranhas de coníferas e samambaias com sementes criavam corredores verdes que conectavam uma parte de Pangeia a outra. Alguns rios eram tão longos que, em nosso tempo, seus cursos atravessariam múltiplos continentes. Ainda assim, em Pangeia, eram simplesmente parte de uma paisagem ilimitada e contínua. Viajar por esse supercontinente significaria passar de um ambiente para outro em uma transição lenta e constante. Das florestas úmidas costeiras, você moveria para savanas abertas e pradarias. Dali, entraria em desertos que pareciam infinitos, suas areias vermelhas interrompidas apenas por afloramentos rochosos e o ocasional rio sinuoso. Mais adiante, poderia encontrar florestas novamente, alimentadas por chuvas de montanhas que criavam seus próprios climas pequenos dentro do todo maior. Pangeia era unificada, mas nunca monótona. Seu tamanho absoluto permitia que todo tipo de paisagem existisse lado a lado, tudo costurado em uma peça colossal de terra. A ausência de fronteiras também moldou o movimento dos animais. Réptil primitivos, ancestrais de criaturas que um dia dominariam o planeta, podiam viajar distâncias enormes por Pangeia sem encontrar um oceano. Eles se espalhavam por essa terra vasta, se adaptando aos seus muitos ambientes. Alguns se instalavam nas florestas úmidas costeiras, enquanto outros aprendiam a sobreviver no interior seco. Essa mobilidade permitia que espécies se espalhassem rapidamente e amplamente, criando ecossistemas que abrangiam grande parte do supercontinente. Até o céu devia se sentir diferente. Na Terra moderna, as costas quebram o fluxo de vento e criam sistemas climáticos regionais. Em Pangeia,
A terra era tão maciça que o clima podia rolar por milhares de quilômetros sem interrupção. Tempestades que se formavam perto das costas poderiam varrer para o interior profundo, suas chuvas diminuindo até se tornar nada além de vento seco. Apesar de tudo isso, Pangeia não era um lugar vazio e silencioso. Era vivo. Florestas primitivas se estendiam por regiões inteiras. Pântanos perto da costa fervilhavam de anfíbios e répteis primitivos. No interior árido, plantas resistentes ancoravam o solo, enquanto pequenos répteis e ancestrais de mamíferos como criaturas se adaptavam à vida dura. Para viajar pelo coração de Pangeia seria experimentar silêncio em uma escala quase desconhecida hoje. Sem som de ondas, sem densa copa de folhas farfalhando ao vento. Apenas o varrer do ar sobre a pedra e o grito ocasional de um animal adaptado ao vazio. Ainda assim, esse silêncio não era vazio de significado. Era aqui, nesse grande núcleo árido, que a vida aprendia a suportar seus testes mais rigorosos, preparando-se para os desafios que viriam no mundo em mudança. Enquanto o coração de Pangeia era dominado por ventos secos e horizontes vazios, suas bordas eram moldadas por uma força inteiramente diferente, o oceano ao redor. Pantálassa, o vasto mar global que margeava o supercontinente, se estendia para fora em todas as direções, tão imenso que, mesmo das costas de Pangeia, poderia parecer infinito. Esse oceano único não era mero pano de fundo. Era uma das influências mais poderosas no clima, nos ecossistemas e no movimento da vida pelo planeta. Onde a Terra encontrava o mar, o mundo se transformava. Umidade carregada para o interior pelos ventos oceânicos alimentava as regiões costeiras, criando faixas de vida muito mais verdes do que o interior estéril. Essas áreas eram lar de rios inchados por chuvas sazonais, pântanos cheios de anfíbios primitivos e florestas tão densas que formavam dosséis quase inquebrados em algumas regiões. Era ao longo dessas costas que a vida prosperava mais abundantemente, sustentada pela interação constante entre terra e água. O oceano em si não era menos extraordinário. Pantálassa cobria quase 3/4 do planeta. Suas correntes profundas circulavam devagar, mas com alcance imenso. Com apenas um continente maciço para interromper seu fluxo, suas águas se moviam ao redor de Pangeia em laços vastos, distribuindo o calor do Equador para os polos. Esse movimento constante ajudava a regular o clima das costas, enquanto deixava as terras internas para seus extremos. Perto das praias, porém, a influência de Pantálassa era imediata e visível. Mares quentes e rasos inundavam áreas baixas ao longo das margens continentais. Essas zonas rasas, às vezes se estendendo por centenas de quilômetros, eram ideais para a vida. Recifes antigos construídos por corais primitivos e esponjas se erguiam do leito marinho. Bancos de peixes primitivos nadavam por águas claras, enquanto artrópodes semelhantes a trilobitas, embora perto do fim de sua era, ainda se agarravam à sobrevivência em bolsões isolados. Nessas águas costeiras, ciclos de nutrientes conectavam a terra ao mar. Rios do interior carregavam sedimentos ricos em minerais, alimentando os ecossistemas marinhos rasos. Esses nutrientes estimulavam florescimentos de plâncton, que por sua vez sustentavam uma rede crescente de vida marinha. Fósseis desses antigos leitos marinhos contam uma história de abundância. Peixes de muitas formas, invertebrados com conchas estranhas e ornamentadas, e predadores que patrulhavam as águas muito antes que os primeiros dinossauros andassem na Terra. As costas também eram moldadas pelo humor do oceano. Monções sazonais, impulsionadas pelo tamanho imenso de Pangeia, traziam tempestades poderosas para suas bordas. Essas chuvas reabasteciam os rios e pântanos, mas também traziam inundações, remodelando a paisagem ano após ano. Em algumas regiões, essas tempestades podiam carregar ar salgado para o interior, deixando para trás planícies incrustadas onde a água evaporava mais rápido do que se acumulava. Cada ciclo esculpia outra marca na terra, construindo uma costa que estava em movimento constante. Apesar dos desafios de seu interior, as costas de Pangeia eram lugares de conexão. Elas ligavam a terra ao oceano e atuavam como portais para a vida entre esses dois mundos. Anfíbios se aventuravam nos pântanos para botar ovos, dependendo do fluxo constante de água doce. Répteis seguiam, evoluindo traços que os libertavam da dependência de reprodução aquática, permitindo que se movessem mais para o interior. Até os primeiros ancestrais primitivos de mamíferos provavelmente surgiram perto dessas costas, sua sobrevivência ligada aos ecossistemas ricos que se estendiam entre o mar e a terra. O ar ao longo dessas bordas seria espesso com vida.
Insetos zumbiam através de florestas que margeavam planícies de maré. Répteis primitivos se aqueciam em rochas aquecidas pelo sol ao lado de lagoas rasas. Samambaias primitivas e plantas com sementes floresciam no clima úmido. Suas raízes agarrando o solo rico em nutrientes lavado de ilhas distantes. Cada parte da costa estava viva com movimento, e cada estação trazia novo crescimento, novas migrações e novas lutas pela sobrevivência. Mas assim como o oceano dava vida, também desenhava linhas claras de contraste. Enquanto as costas eram exuberantes e dinâmicas, a poucas centenas de quilômetros para o interior, a vegetação diminuía. As chuvas diminuíram, e o ar ficava mais seco. O alcance do oceano era poderoso, mas não infinito. O gradiente nítido entre as zonas costeiras férteis e o interior árido era uma das características definidoras de Pangeia. Um lembrete de que, mesmo em um mundo de terra conectada, as bordas e o centro viviam por regras muito diferentes. O oceano em si, embora parecesse constante, estava longe de quieto. Suas marés e correntes moldavam a erosão ao longo das costas de Pangeia, cortando falésias e depositando sedimentos em novos lugares. Algumas regiões afundavam sob mares rasos por milhões de anos antes que a água recuasse novamente. Outras se erguiam para cima à medida que a crosta terrestre se movia, expondo leitos marinhos outrora submersos ao ar. Essa troca constante entre terra e mar criava um mapa mutante que forçava a vida a se adaptar repetidamente. E Pantálassa não estava sozinho. Ao longo da borda leste de Pangeia jazia o Mar Paleotétis, um corpo de água menor, mas igualmente importante. Foi aqui, nesse mar relativamente abrigado, que muitas espécies marinhas primitivas encontraram habitats estáveis. Águas rasas protegidas por longas plataformas continentais se tornaram berços da evolução, alimentando uma diversidade de criaturas que mais tarde se espalhariam para o oceano maior. Esse mar era um contraponto à expansão profunda e aberta de Pantálassa, oferecendo refúgio quieto enquanto as águas do resto do planeta churnavam em seus giros ininterruptos. Estar nas costas de Pangeia seria ver nenhuma ilha distante, nenhum continente vizinho se erguendo das ondas, apenas o oceano aberto se estendendo até o horizonte, um vazio azul infinito que cercava a única massa terrestre conectada na Terra. O som das ondas contra a praia, o grito de répteis primitivos da floresta próxima, e os ventos constantes soprando para o interior seriam um lembrete de que esse mundo era vasto, inquebrado e ainda em movimento. Os oceanos na borda de tudo não eram apenas limites. Eram a pele viva e respirante do planeta, unindo água, ar e terra em um sistema único que definia o ritmo para a vida na Terra. E dessas costas, a história de Pangeia continuaria para dentro novamente, para as florestas e planícies que se estendiam entre mar e deserto, onde a vida estranha e evolutiva do planeta daria seus próximos passos. O ar de Pangeia não era o mesmo ar que conhecemos hoje. Era mais espesso em algumas épocas, mais fino em outras, e sua própria composição deixava sua marca nas criaturas e plantas que preenchiam o mundo. Dar um passo para fora e respirar nesse tempo antigo seria inalar uma atmosfera moldada por um planeta em transição, uma que carregava tanto o peso de seu passado geológico quanto o potencial para tudo que ainda viria. Evidências presas em camadas de rocha nos dizem que os níveis de oxigênio durante partes da existência de Pangeia eram mais altos do que os que respiramos agora. No final do período carbonífero, pouco antes de Pangeia atingir sua forma completa, o oxigênio poderia compor até 30% da atmosfera, comparado aos 21% de hoje. Esse oxigênio extra mudava tudo. Ele alimentava o crescimento de insetos e artrópodes enormes. Criaturas que dependiam de difusão simples para entregar oxigênio através de seus corpos. Libélulas com asas quase 1 metro de envergadura planavam acima das florestas. Invertebrados semelhantes a milípedes cresciam para comprimentos que seriam chocantes em qualquer paisagem moderna. A atmosfera não permaneceu constante. À medida que Pangeia se estabilizava e entrava no período Permiano, os níveis de oxigênio começaram a cair. No meio daquela era, eles poderiam ter caído para cerca de 15%. Respirar em tais condições seria desafiador para humanos modernos, mas os animais daquela época estavam adaptados a isso. Seus pulmões e sistemas circulatórios evoluíram para extrair cada gota de oxigênio de que precisavam do ar rarefeito. A mudança remodelou ecossistemas, favorecendo espécies que podiam suportar oxigênio mais baixo e gradualmente empurrando os insetos superdimensionados de eras anteriores para o declínio. O dióxido de carbono também desempenhava seu papel.
Erupções vulcânicas ao longo das falhas de Pangeia liberavam quantidades vastas dele na atmosfera, aquecendo o planeta e impulsionando sistemas climáticos poderosos. Esse efeito estufa ajudava a manter as florestas costeiras úmidas e exuberantes. Enquanto no grande interior, o calor apenas aprofundava a aridez. A química do ar estava ligada à geologia do supercontinente. Cada erupção e cada mudança tectônica influenciavam a vida de maneiras que podiam ser medidas nos ossos dos animais que sobreviviam. Para as plantas, essa atmosfera era ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade. Níveis altos de dióxido de carbono favoreciam o crescimento de florestas maciças. Samambaias com sementes, coníferas imponentes e outras plantas antigas prosperavam. Suas folhas puxavam o gás e liberavam oxigênio em retorno. Essas florestas se tornavam fábricas vastas de oxigênio, alimentando a atmosfera do planeta e ancorando o clima. Quando se espalhavam ao longo de vales de rios e terras costeiras, criavam bolsões de abundância respirável em um mundo de outra forma dominado por extremos. Mas a conexão entre ar e vida corria mais profundo ainda. A circulação atmosférica, o movimento do ar ao redor de Pangeia, era diferente de qualquer coisa na Terra hoje. Com quase toda a Terra reunida em um bloco, padrões de vento se tornavam mais amplos e simples, movendo-se sem impedimentos por milhares de quilômetros. Ar quente subia acima do Equador, impulsionando monções poderosas ao longo das costas, enquanto ar mais frio e seco descia para o interior, alimentando os desertos que se espalhavam pelo centro de Pangeia. A atmosfera em si era um motor, e toda coisa viva existia dentro de suas correntes. Mesmo a cor do céu poderia ter sido sutilmente diferente. Concentrações mais altas de aerossóis vulcânicos durante períodos de erupções intensas enchiam o ar com partículas finas, espalhando a luz solar e tingindo o horizonte. Alguns pôr-do-sol poderiam ter queimado em um vermelho profundo, seu brilho se estendendo pelas terras planas do interior. Em outros tempos, quando o ar limpava, o céu se estenderia em um arco azul inquebrado, vasto e nítido, com pouca umidade para suavizá-lo. A respiração de Pangeia também carregava calor. Sem a influência moderadora de muitos continentes menores e oceanos, as variações sazonais de temperatura eram mais intensas. Verões no interior assavam sob ar quente e seco, enquanto invernos esfriavam bruscamente, o ar se tornando fino e cortante. As regiões costeiras eram mais suaves, seu ar temperado por brisas oceânicas. Mas mesmo lá, os ritmos do supercontinente podiam ser sentidos. Quando a estação das monções chegava, ventos úmidos varriam a costa, alimentando as florestas com ar quente e carregado de umidade. Quando esses ventos mudavam, ar seco reclamava a terra. E nessa atmosfera, animais viviam em sincronia com o ar que respiravam. Alguns evoluíram pulmões eficientes para puxar oxigênio de um céu rarefeito. Outros se tornaram mestres da quietude, conservando energia e calor e secura. Plantas ajustavam suas estruturas de folhas, seus poros abrindo e fechando para preservar água enquanto ainda puxavam os gases necessários para crescer. Cada adaptação era uma resposta ao ar. E cada mudança na atmosfera ondulava através da teia da vida. Mas o mais impressionante sobre o ar de Pangeia não era apenas sua química. Era seu alcance. Uma única atmosfera envolvia cada canto do supercontinente. Ventos que começavam nos desertos podiam varrer para as costas, carregando poeira e minerais que se assentariam em solos distantes. Umidade dos oceanos podia derivar para o interior até murchar e cair. O ar conectava os desertos às florestas, as montanhas às planícies, e toda coisa viva a toda outra. Estar em Pangeia e respirar seria puxar todo aquele mundo de uma vez. O calor seco de seu interior, os ventos tingidos de sal de suas costas, os traços fracos de gases vulcânicos carregados de erupções distantes. Cada respiração era um lembrete de que nesse continente único, o ar não era dividido ou contido. Era o fio comum que ligava uma extremidade do mundo à outra. E à medida que a atmosfera moldava a vida por sua vez moldava a atmosfera, colocando em movimento um loop de feedback que definiria essa era e prepararia o planeta para as mudanças vindouras. Pois no ar de Pangeia, pesado com história e inquieto com movimento, jaziam as sementes de tudo o que seguiria. O mundo de Pangeia estava se preparando para sua próxima transformação. Seu ar, seus desertos, suas costas e suas florestas já haviam moldado o palco. E agora a vida em si começava a responder. Essa era a idade antes dos dinossauros, uma era em que os ancestrais de futuros gigantes davam seus primeiros passos.
A Terra ainda não era governada pelas criaturas imponentes que viriam depois. Mas as fundações para seu reinado estavam sendo colocadas silenciosamente, uma adaptação por vez. Durante o final do Carbonífero e no Permiano, a vida em terra se tornava mais especializada. As florestas perto das costas eram densas, úmidas e cheias de competição. Aqui, anfíbios dominavam os rios e pântanos, suas vidas ligadas de perto à água. Mas entre eles havia recém-chegados, répteis, criaturas que carregavam uma vantagem revolucionária, o ovo amniótico. Diferente dos anfíbios, os répteis não precisavam mais retornar à água para se reproduzir. Seus ovos, protegidos por cascas e membranas, podiam sobreviver em terra seca. Essa adaptação única abria a porta para o interior de Pangeia, para os desertos e planícies secas que os anfíbios não podiam alcançar. Esses répteis primitivos não eram ainda os predadores maciços ou herbívoros altíssimos de eras posteriores. Muitos eram pequenos, rápidos e rastejantes, se alimentando de insetos e outros animais menores. Mas alguns começavam a crescer maiores. Entre esses répteis estavam os sinápsidas, um grupo de criaturas que eventualmente daria origem aos mamíferos. No Permiano, no entanto, eles eram as formas de vida terrestres dominantes, e suas formas eram tão estranhas quanto variadas. Alguns, como o Dimetrodon, carregavam velas enormes nas costas, talvez para regular temperatura ou para exibição. Outros tinham mandíbulas poderosas e corpos robustos construídos para endurance, vagando pelas terras mais secas do supercontinente em busca de presas. O que tornava essas criaturas semelhantes a mamíferos notáveis era sua versatilidade. Elas não estavam ligadas a um ambiente ou a um modo de vida. Algumas prosperavam nas florestas úmidas ao longo das costas, onde plantas eram abundantes e água era fácil de encontrar. Outras se adaptavam ao interior árido de Pangeia, conservando energia e suportando longos períodos sem umidade. Seu alcance era tão vasto que se tornaram uma das formas de vida dominantes em quase todos os cantos de Pangeia, deixando seus restos em continentes que hoje estão oceanos afastados. Seu sucesso também remodelou os ecossistemas ao redor deles. À medida que os sinápsidas evoluíam novas maneiras de se alimentar e caçar, forçavam suas presas e competidores a se adaptar também. Essa pressão evolutiva constante criava um mundo dinâmico, em constante mudança, onde a sobrevivência significava manter o ritmo com a corrida armamentista implacável da vida. Dessa maneira, as criaturas semelhantes a mamíferos de Pangeia lançaram as bases para muitos dos traços que definiriam seus descendentes distantes. Controle de temperatura corporal, movimento eficiente e comportamentos sociais complexos. Mesmo no auge de sua dominância, no entanto, o mundo ao redor deles mudava. Erupções vulcânicas enviavam cinzas para o ar. Forças tectônicas tensionavam o supercontinente, remodelando sutilmente suas paisagens. A atmosfera em si flutuava, seus níveis de oxigênio subindo e descendo. Através de tudo isso, os sinápsidas perduravam. Eles não eram ainda mamíferos, mas carregavam o blueprint do que os mamíferos se tornariam. Estar em Pangeia e observá-los se mover pela Terra seria vislumbrar os contornos iniciais de um futuro ainda centenas de milhões de anos. Suas mandíbulas poderosas, seus membros robustos e sua capacidade de sobreviver em um mundo de extremos os marcavam como os arquitetos quietos do que viria. Eles não eram as criaturas maiores ou mais aterrorizantes de seu mundo, mas eram entre as mais duradouras. E endurance na era dura e inquieta de Pangeia era tudo. Abaixo da vasta superfície de Pangeia, a Terra nunca estava parada. Sua crosta estava travada em uma luta constante com as forças subindo de baixo. Calor se acumulava profundo no manto, impulsionando o movimento lento mas implacável das placas tectônicas. Ao longo das costuras onde continentes se fundiram, o solo se dobrava e rachava, e dessas rachaduras, fogo emergia. Vulcões eram o pulso do planeta, e durante a Era de Pangeia, sua presença era inescapável. Esses vulcões não eram picos isolados espalhados aleatoriamente pela Terra. Muitos se erguiam ao longo de grandes linhas de falha onde as placas tectônicas se encontravam, formando cadeias que se estendiam por centenas, até milhares de quilômetros. Em alguns lugares, eles entravam em erupção de forma constante, liberando rios de lava que endureciam em nova rocha. Em outros, suas explosões eram súbitas e catastróficas, enviando cinzas e gases alto na atmosfera, mudando o clima por anos a fio. A evidência dessa atividade ainda é visível hoje.
Fluxos de lava antigos preservados em camadas de pedra traçam os contornos de vulcões há muito mortos. Camadas de cinza vulcânica jazem enterradas no registro rochoso, testemunhas silenciosas da fúria de um mundo ainda sendo forjado. Essas erupções não eram eventos raros. Eram uma parte regular da vida em um supercontinente inquieto. O impacto dessa atividade vulcânica em Pangeia era profundo. Cada erupção remodelava a terra, esculpindo novas montanhas e enterrando vales abaixo de basalto endurecido. Vastas planaltos eram formados de camada sobre camada de lava resfriada. Suas superfícies depois erodidas pelo vento e chuva em paisagens rugged. Na sombra dessas regiões vulcânicas, solos enriquecidos por cinzas minerais alimentavam um novo crescimento vegetal, criando manchas de terra fértil em meio a ambientes de outra forma rigorosos. No entanto, vulcões faziam mais do que moldar a terra. Eles transformavam o ar. Cada erupção liberava quantidades vastas de gases na atmosfera, incluindo vapor d'água, dióxido de carbono e compostos de enxofre. O dióxido de carbono em particular agia como um gás estufa poderoso, capturando calor e amplificando o clima já intenso do planeta. Ao longo de milhões de anos, essas emissões desempenharam um papel-chave em impulsionar as mudanças de temperatura que definiram os extremos ambientais de Pangeia. Gases de enxofre, por outro lado, podiam ter o efeito oposto a curto prazo. Quando erupções poderosas enviavam aerossóis de enxofre alto na estratosfera, eles refletiam a luz solar de volta para o espaço, resfriando a superfície temporariamente. Essas oscilações entre aquecimento vulcânico e resfriamento vulcânico criavam um planeta que era não apenas vasto, mas volátil. Seu clima mudando com cada grande erupção. Vulcões também traziam fogo. As florestas de Pangeia, ricas em coníferas resinosas e subbosque denso, eram vulneráveis a raios, e em alguns casos, ao calor e queda de cinzas de erupções próximas. Incêndios florestais provavelmente varriam grandes regiões, limpando o crescimento antigo e abrindo caminho para nova vida vegetal. Dessa maneira, o fogo se tornava uma parte natural do ciclo do planeta, remodelando ecossistemas e criando mosaicos de terra queimada e regeneração através do supercontinente. Para as criaturas de Pangeia, essas erupções e incêndios eram tanto ameaça quanto oportunidade. As nuvens de cinza podiam bloquear o sol, perturbando o crescimento vegetal e forçando herbívoros a migrar em busca de comida. Predadores o seguiam, movendo-se para territórios novos abertos pelas mudanças na vegetação. Em outros lugares, a atividade vulcânica criava regiões férteis onde a vida florescia. Campos de lava resfriados se transformavam em solos ricos que sustentavam florestas densas, e rios redirecionados por erupções esculpiam novos planaltos aluviais. Um dos lembretes mais dramáticos desse poder vulcânico veio rumo ao fim do período Permiano, quando erupções maciças no que é agora Sibéria liberaram gases suficientes para desencadear mudanças profundas na atmosfera e nos oceanos. Essas erupções, conhecidas hoje como as traps siberianas, derramaram lava sobre uma área maior que a maioria dos países modernos, enviando ondas de choque através dos ecossistemas de Pangeia. Embora esse evento marcasse o início de uma das maiores extinções em massa da Terra, ele também sublinhava quão profundamente a geologia do planeta e sua vida estavam conectadas. Mesmo em tempos menos catastróficos, vulcões davam a Pangeia seu ritmo. Suas erupções marcavam a passagem das eras. Cada camada de cinza e lava uma página na história do planeta. Eram lembretes de que abaixo das florestas, rios e desertos, a Terra estava viva. Um vasto motor de calor e pressão que nunca verdadeiramente descansava. Estar em Pangeia durante uma dessas erupções seria uma experiência humilde. Cinzas escureceriam o céu. Raios provocados por plumas vulcânicas reluziriam à distância. O ar carregaria o cheiro acre de enxofre enquanto tremores rolavam pela terra como a respiração lenta e constante do planeta em si. E quando a erupção terminasse e o céu limpasse, a vida começaria novamente, preenchendo a terra que o fogo havia refeito. Dessa maneira, vulcões não eram apenas destrutivos, eram parte do ciclo que moldava Pangeia, alimentando suas florestas, esculpindo suas montanhas e reescrevendo suas paisagens. Eles davam ao supercontinente seu pulso, um ritmo profundo e interminável que ecoava por cada canto do mundo antigo. Por milhões de anos, Pangeia permaneceu como um só. Suas montanhas, desertos e florestas se estendiam de um horizonte ao outro, unidos sob um único céu. Mas as mesmas forças que a forjaram de continentes derivantes nunca pararam de se mover. Profundo abaixo da superfície,
Calor do manto terrestre pressionava para cima, tensionando as costuras que mantinham o supercontinente unido. Lentamente, quase imperceptivelmente, rachaduras começaram a se formar. Essas rachaduras não apareceram de uma vez. No início, eram nada além de rifts, vales longos e estreitos onde a crosta se esticava e afinava sob pressão imensa. Em alguns lugares, magma subia para essas lacunas, alimentando cadeias de vulcões que marcavam os sinais iniciais de separação. Ao longo de milhões de anos, esses rifts se ampliavam. Onde a Terra outrora era sólida e inquebrada, novas bacias começavam a se formar, insinuando os oceanos que um dia dividiriam Pangeia nos continentes que conhecemos hoje. Geólogos estudando essas zonas de rifts antigas encontraram suas cicatrizes preservadas na pedra. No que é agora o leste da América do Norte e o oeste da África, as camadas rochosas carregam a evidência dessa separação lenta. Falhas antigas traçam as linhas onde a crosta foi puxada para longe, enquanto depósitos espessos de basalto contam a história de magma borbulhando de baixo. Essas características são as primeiras impressões digitais do Oceano Atlântico. Embora na era de Pangeia, o oceano em si ainda estivesse a milhões de anos de distância. A divisão de Pangeia não era um evento único, mas um processo que se desenrolava em etapas. No início, as rachaduras eram locais, limitadas a vales longos que se enchiam de lagos e rios. Com o tempo, à medida que a crosta continuava a se esticar, esses vales se aprofundavam e a atividade vulcânica se intensificava. Eventualmente, a água de Pantálassa começava a se infiltrar nas lacunas ampliadas. A massa terrestre única e unificada da Terra estava começando a fraturar, suas bordas lentamente se rendendo ao mar. À medida que a Terra se separava, o clima mudava mais uma vez. O interior de Pangeia, já árido, se tornava ainda mais isolado à medida que rifts se aprofundavam e cadeias de montanhas se erguiam ao longo de suas bordas. Enquanto isso, as regiões perto dos vales de rifts em expansão viam um aumento na chuva. Seus baixos terrenos se transformavam em bacias férteis onde rios se acumulavam e florestas floresciam. A vida seguia essas mudanças. Plantas e animais que outrora vagavam livremente por Pangeia agora começavam a encontrar as primeiras barreiras verdadeiras em seu mundo. Vales, terras altas e corpos de água em expansão que dividiam uma população da outra. A divisão de Pangeia também alterava os ventos. À medida que as bordas do supercontinente mudavam e novos mares começavam a se abrir, correntes atmosféricas se ajustavam em resposta. Umidade dos oceanos alcançava novas regiões enquanto outras áreas secavam ainda mais, cortadas dos ventos úmidos por cadeias de montanhas ascendentes ou pelas posições mudando das massas terrestres derivantes. A vida respondia de acordo. Espécies que outrora vagavam livremente por Pangeia se viam divididas por mares ampliados e vales de rifts em crescimento. Populações eram isoladas, separadas umas das outras pela geografia pela primeira vez em centenas de milhões de anos. Desse isolamento, novas espécies começavam a surgir. Os ancestrais de linhagens familiares, dinossauros, mamíferos primitivos e os primeiros crocodilos verdadeiros, evoluíam nesses mundos divididos. Cada grupo se adaptando às novas realidades de um planeta não mais inteiro. A divisão de Pangeia também mudava os oceanos. À medida que o Atlântico se ampliava, se tornava uma nova via para correntes que eventualmente remodelariam o clima do planeta. Pantálassa, outrora o oceano vasto único ao redor de Pangeia, agora começava a dividir sua dominância com novos mares que esculpiam seu caminho para o supercontinente. Essas mudanças não apenas influenciariam o tempo e as chuvas, mas também a migração da vida marinha, abrindo novos habitats e fechando outros. Na Terra, a atividade vulcânica acompanhava a separação lenta. Ao longo das zonas de rifts, magma subia para cima, criando fluxos vastos de lava e remodelando a paisagem. Essas erupções liberavam gases na atmosfera, às vezes aquecendo o planeta ainda mais e impulsionando oscilações dramáticas no clima. A Terra que outrora era unida sob um ritmo único de vento e clima agora se tornava um mosaico de mundos menores, cada um com seu caráter emergente. Para as criaturas dessa época, as mudanças eram profundas. Dinossauros que haviam aparecido pela primeira vez quando Pangeia ainda era inteira agora começavam a se espalhar pelos continentes derivantes, se adaptando aos climas e paisagens que mudavam à medida que a Terra se afastava. Mamíferos primitivos seguiam caminhos semelhantes, encontrando seus próprios refúgios nas florestas e ao longo dos vales de rios dessas terras recém-formadas. O que outrora era um mundo interconectado estava lentamente se fragmentando,
preparando o palco para a diversidade que definiria a era Mesozoica. Se você pudesse estar em Pangeia durante essa longa despedida, talvez não notasse a mudança de uma geração para outra. A terra pareceria sólida. As florestas ainda se estenderiam até o horizonte. Os rios continuariam seu fluxo infinito. Mas ao longo de milhões de anos, as rachaduras se aprofundavam. Os mares se ampliavam. E a grande massa terrestre única era quietamente transformada no mundo de continentes separados que conhecemos hoje. Essa não era um fim tanto quanto uma transição. Pangeia havia dado à vida a chance de se espalhar, evoluir e se misturar de maneiras que nenhuma outra configuração dos continentes jamais poderia. Sua divisão lenta não apagava esse legado. Carregava-o para frente, dividindo os descendentes das criaturas de Pangeia por novas terras e novos climas, onde eles continuariam a mudar e se adaptar por milhões de anos a vir. O supercontinente havia iniciado sua longa despedida, mas sua influência ecoaria muito além de sua própria vida, escrita em cada corrente oceânica, cada cadeia de montanhas e cada coisa viva que ainda anda pela Terra. Embora Pangeia esteja há muito tempo desaparecida, sua presença nunca realmente nos deixou. Os continentes que conhecemos hoje, espalhados pelo globo separados por oceanos, ainda são moldados por sua memória. Suas montanhas, seus rios, seus desertos e até as coisas vivas que andam pela terra carregam traços daquela época quando o mundo era um só. O eco de uma terra única persiste na terra abaixo de nossos pés e nos padrões de vida que nos ligam a uma história muito mais antiga. Você pode ver esse eco nas rochas em si. As montanhas Apalaches na América do Norte compartilham suas raízes antigas com as montanhas da Escócia e do Marrocos. Outrora eram parte da mesma cadeia, erguidas alto quando Pangeia foi forjada. Seus picos estavam ombro a ombro antes de derivarem para longe. Hoje estão separados pelo Atlântico. Mas sua pedra conta a mesma história. Suas camadas ainda alinhadas como peças de um quebra-cabeça puxadas para longe mas nunca esquecidas. Você pode ouvi-lo nos fósseis também. Criaturas que outrora vagavam livremente pelo supercontinente deixaram seus ossos espalhados de uma extremidade do mundo a outra. As mesmas espécies de répteis primitivos, as mesmas plantas, até os mesmos insetos aparecem em formações rochosas em continentes agora divididos por oceanos inteiros. Seus restos são testemunhas silenciosas de uma época quando nenhum mar ficava entre eles. Quando a Terra era um palco único e inquebrado para que a vida representasse sua história. Mesmo os ventos e águas ainda carregam a marca de Pangeia. As grandes correntes oceânicas que circulam nosso planeta hoje traçam suas origens para as primeiras aberturas do Atlântico e do Índico, nascidas das fraturas que dividiram o supercontinente. Os padrões de monções que encharcam o sul da Ásia e a África são moldados em parte pelas posições dos continentes derivantes, remanescentes de movimentos que começaram quando Pangeia primeiro rachou e lentamente derivou para longe. E a vida em si não esqueceu. Os ancestrais de mamíferos, dinossauros e inúmeras outras linhagens foram todos moldados pelas condições de Pangeia. Seus vastos desertos endureceram criaturas para suportar seca e calor. Suas florestas intermináveis abrigaram sobreviventes pequenos que um dia se tornariam os primeiros mamíferos. Seus rios e costas ensinaram a vida a se mover, a se espalhar e a se adaptar a um planeta onde as regras de sobrevivência eram constantemente reescritas por climas mutáveis e solo inquieto. Mesmo em nossos próprios corpos, na estrutura profunda de nossos ossos e na memória genética escrita em nossas células, há uma ligação, uma linha inquebrada que corre de volta através de milhões de anos para aquele mundo único unificado. O eco de Pangeia não é apenas uma relíquia do passado. É uma força que continua a moldar o presente. Toda cadeia de montanhas que se ergue, todo terremoto que sacode o solo, toda a deriva dos continentes abaixo de nossos pés é parte do mesmo ciclo que construiu e quebrou aquele mundo antigo. Vivemos em um planeta ainda em movimento, ainda carregando a energia inquieta que outrora reuniu os continentes e depois os empurrou para longe. Se você pudesse se erguer no pico mais alto hoje e olhar para a Terra, veria um mundo dividido por oceanos e continentes. Mas se olhasse mais fundo, abaixo da superfície, abaixo das linhas que desenhamos em mapas, encontraria a mesma fundação, a mesma pedra que outrora formava o piso de uma terra única. E se escutasse de perto, no render lento das placas tectônicas e no rugido distante do mar, você ainda pode ouvi-lo. O eco baixo e constante de um mundo que outrora foi inteiro. Pangeia se foi, mas também está em todo lugar. Está nas montanhas que nasceram de suas colisões, nas criaturas que evoluíram sobre seu solo,
e na deriva inquieta dos continentes que um dia se reunirão novamente. A Terra não parou de se mover, e enquanto gira e muda, carrega consigo a memória da época quando toda a Terra era uma. Quando cada horizonte era conectado e o céu se arqueava inquebrado sobre um mundo único e ilimitado. E assim a história de Pangeia não termina com seu desaparecimento. Ela persiste em toda a cadeia de montanhas, toda corrente de vento e toda coisa viva que traça sua linhagem de volta para aquela terra unificada antiga. Caminhamos por terra que outrora era unida, respiramos ar moldado pela floresta que outrora cobria, e estudamos fósseis de criaturas que vagavam por um mundo sem fronteiras. Pangeia nos lembra que nosso planeta nunca foi imóvel. Continentes derivam, oceanos se abrem e fecham, climas mudam, e a vida se adapta. O que outrora era um mundo único se tornou muitos, e em um futuro distante, esses muitos mundos podem um dia convergir novamente. A Terra está sempre se reescrevendo a si mesma, e tudo que vemos ao nosso redor é apenas um capítulo em uma história que começou muito antes de nós e continuará muito depois. Se há uma lição em Pangeia, é que a mudança é a regra, não a exceção. Ainda assim, dentro dessa mudança há um fio inquebrado, uma conexão que liga o mundo em que vivemos ao passado profundo. Quando olhamos para um mapa da Terra moderna com seus continentes espalhados e oceanos amplos, é fácil imaginar distância e separação. Mas abaixo desses mares, no movimento lento da crosta e na história compartilhada esculpida na pedra, a Terra ainda é uma. Pangeia não era apenas um lugar. Era um momento quando o planeta se reuniu em um todo único. E embora aquele mundo tenha desaparecido, seu eco ainda está conosco, carregado silenciosamente no solo abaixo de nossos pés e no movimento inquieto da Terra em si. Os continentes continuarão a derivar. O céu continuará a mudar e a memória de Pangeia permanecerá, um lembrete antigo de que nosso mundo sempre foi maior, mais estranho e mais conectado do que parece.